Quando se fala de algum esporte em específico, a busca por um melhor de todos os tempos sempre aparece. No futebol temos Pelé, no boxe temos Mike Tyson e no basquete temos Michael Jordan. Com 14 seleções para All-Star Games, 5 MVPs e 6 títulos, parecia não haver nenhuma área do basquete em que Michael pudesse falhar. Porém, essa área existe, e Michael Jordan talvez tenha sido o pior de todos nela. Vem comigo que eu te explico. Após ganhar seu 6º título, Michael Jordan anunciou sua segunda aposentadoria. Mas com a ideia de que Michael Jordan é igual a vitória, o time Washington Wizards decidiu torná-lo um sócio minoritário e o General Manager, que para quem não sabe, é quem contrata, dispensa e troca jogadores. Quando Michael foi contratado, o Wizards estava em uma situação bem difícil. O time terminou o ano com 29 vitórias e 53 derrotas. Já haviam estourado seu teto salarial e, para piorar, não tinham uma escolha no draft. Que para quem não sabe, o draft é quando os novatos são selecionados para entrar em algum time da NBA. A ordem de seleção é definida pela quantidade de jogos perdidos que o time teve. Quanto maior a quantidade de derrotas, mais alta é a posição de sua escolha. Porém, os times podem trocar essas escolhas com outros times em troca de jogadores ou até mesmo escolhas futuras. O Wizards tinha feito um acordo desse no passado, então não podia selecionar um novato, e com o teto salarial estourado, não era possível contratar um bom veterano também. Logo, a única opção possível era reconstruir o time. Michael então decidiu trocar o seu jogador mais caro, mas que também era o seu melhor jogador, o Juwan Howard, por alguns outros jogadores irrelevantes e dinheiro, além de vender o contrato do seu 3º jogador mais caro, o Rod Strickland. Essas ações foram ruins, mas não tanto assim. Apesar de ter perdido 2 dos seus 3 melhores jogadores, o Wizards não estava indo para lugar nenhum com eles, e não tê-los mais no time abriria espaço para assinar com um bom jogador. Por conta disso, o Wizards teve uma temporada terrível, terminando com 19 vitórias e 63 derrotas, terminando como o 3º pior time daquele ano, o que teoricamente lhes daria a 3ª escolha no draft. Porém, as primeiras 14 escolhas do draft são chamadas de loteria, porque para determinar a posição dessas escolhas é feito um sorteio, apesar de quem tiver perdido mais jogos ter mais chances de ter a primeira escolha. Nesse ano, esse não foi o caso, e a primeira escolha do draft caiu no colo dos Wizards, e com essa escolha, Michael Jordan decidiu selecionar a lenda, o mito, o único Kwame Brown. Olha, meus amigos, uma ótima escolha, um homem que tem um péssimo movimento de pernas, um péssimo controle de bola e mãos pequenas que dificultam pegar passes. Com sua falta de habilidade em praticamente tudo, faz com que Kwame tenha medo de fazer qualquer coisa por saber que não vai conseguir, o que é a receita perfeita para um jogador que se aposenta com média de 6 pontos por jogo, 5 rebotes por jogo e 1 assistência por jogo. E se isso não é o suficiente para você entender o quão ruim foi essa escolha, os 2 jogadores selecionados após o Kwame se tornaram campeões no futuro. Um tempo depois do draft, Michael não conseguiu assinar nenhum jogador de peso. Então, para atrair a atenção de futuros jogadores sem contrato e dar uma alavancada no time no geral, Michael decidiu sair da aposentadoria e voltar às quadras pelo Wizards, o que fez com que ele se afastasse do cargo de General Manager, apesar de muitos acreditarem que ele ainda tinha uma forte influência na diretoria. Depois de 2 temporadas que não levaram a lugar nenhum, Michael decidiu se aposentar de vez, acreditando que teria seu cargo de General Manager de volta. Porém, ele foi prontamente demitido, algo que eu não sei se eu teria coragem de fazer, mas que no final pareceu ser a melhor escolha. Alguns anos se passaram e Michael Jordan comprou a maior parte do time Bobcats, assim se colocando no posto de General Manager, e sua primeira ação nesse posto foi draftar Adam Morrison com a 3ª escolha no draft, um jogador que na faculdade mostrou muito potencial a ponto de gerar comparações com a lenda Larry Bird, mas essas comparações ficaram apenas no potencial, já que 4 anos depois ele já estava fora da NBA, o que levou o Bobcats a ter uma temporada ruim e, por consequência, ganharam a 8ª escolha do draft seguinte. Com essa escolha, eles selecionaram Brandon Wright, um pivô atlético que é bom, vindo do banco. Uma escolha até que decente, até nós olharmos para o jogador selecionado logo após o Brandon, no caso, o futuro jogador defensivo do ano, Joakim Noah. Mas mesmo assim, isso não faz muita diferença, já que logo em seguida, eles mandaram o Brandon para o Golden State em troca do veterano Jason Richardson. Esses movimentos não mudaram praticamente nada. Então, mais uma vez, o Bobcats recebeu mais uma boa escolha no draft. Nesse caso, a escolha de número 9, e com ela, eles selecionaram o DJ Augustin, um armador baixo, que é mediano no máximo,
sendo que os futuros All-Stars Brook Lopez e Roy Hibbert ainda estavam disponíveis, além de caras como Ryan Anderson, Serge Ibaka, Nicolas Batum e George Hill estarem disponíveis também, além deles terem trocado a sua escolha de 2010 pela 20ª escolha do draft para selecionar o Alex Adinka, outro jogador mediano. O Bobcats até então era um dos piores times defensivos de toda a NBA, então, para resolver isso, eles contrataram o técnico Larry Brown, além de mandarem o Jason Richardson para Phoenix em troca do Raja Bell e do Boris Diaw, o que transformou o Bobcats no 7º melhor time defensivo de toda a NBA. Por conta disso, houve uma melhora, mas nada muito significativo. Então, o Bobcats recebeu a escolha de número 12 do draft. Com ela, eles selecionaram Gerald Henderson, um armador que era um bom reserva, mesmo que caras como Drew Holiday, Jeff Teague e Darren Collison ainda estivessem disponíveis. Buscando melhorar ainda mais o lado defensivo, o Bobcats fez uma troca para receber o futuro campeão, All-Star e jogador defensivo do ano, Tyson Chandler, o que permitiu sacrificar o Raja Bell pelo já campeão Stephen Jackson, o que tornou o Bobcats o melhor time defensivo de toda a NBA, o que foi o suficiente para levá-los aos playoffs. Porém, as esperanças deles foram varridas no primeiro round pelo Magic. E quando eu digo todas as esperanças, eu digo todas as esperanças mesmo. Sentindo que não conseguiriam renovar com Tyson Chandler, o Bobcats decidiu mandá-lo para Dallas, em troca de um "obrigado por nos dar uma das peças mais importantes para o nosso título de graça". Tendo perdido seu melhor jogador defensivo, o esquema tático focado na defesa do Larry Brown não estava mais funcionando. Então, ele foi substituído pelo Paul Silas. Um tempo depois, eles decidiram mandar o melhor jogador do time, Gerald Wallace, para o Portland em troca de 2 escolhas futuras do draft. Assim, o pequeno sucesso do Bobcats acabou, e eles voltaram a ter boas escolhas no draft. Por conta da troca com o Portland, o Bobcats tinham 2 escolhas para o draft daquele ano, as escolhas de número 9 e 19. Com a primeira, eles selecionaram o Kemba Walker, um All-Star que por muito tempo foi o cara do time, e com a segunda, eles selecionaram o Tobias Harris, um titular que beira o nível de All-Star. Porém, como estamos falando do Bobcats, eles não podiam acertar tanto assim. Então, eles mandaram o Tobias e o Stephen Jackson para o Bucks para receber o Corey Maggette, um jogador que no seu auge era muito bom, mas que se aposentou um ano depois de chegar no Bobcats. Na temporada seguinte, as expectativas não eram altas para o Bobcats, porém, um talento que só se vê uma vez a cada geração, chamado Anthony Davis, estava engatilhado para entrar no draft do ano seguinte. Então, para ter a certeza de que esse talento acabasse nas mãos do Michael Jordan, o Bobcats decidiram tancar, que na NBA significa perder jogos de propósito para ter uma escolha melhor no draft. E assim tivemos a chance de presenciar o pior time de todos os tempos em quadra, já que por conta de uma temporada reduzida por conta de um problema salarial, o Bobcats terminou a temporada com 59 derrotas e apenas 7 vitórias. Porém, como o Bobcats é um time amaldiçoado, eles ficaram com a segunda escolha do draft, a qual eles usaram para selecionar o Michael Kidd-Gilchrist, que é um jogador mediano no máximo e que nem está mais no time, mas que fica pior ainda quando All-Stars como Bradley Beal e Damian Lillard ainda estavam disponíveis. Depois disso, Michael Jordan percebeu que ele não leva jeito pra coisa e decidiu se afastar das decisões importantes. Ele ainda é dono do time, mas hoje em dia ele prefere não se envolver. Para marcar esse seu afastamento, ele até mudou o nome do time e praticamente todo mundo que trabalhava no time até então. Então, vem a pergunta: Michael Jordan foi o pior GM de todos? Não. Apesar de todo o potencial jogado fora, Michael Jordan conseguiu ter algum sucesso, mesmo que pequeno e passageiro, com seu time. Algo que ele conseguiu em 6 anos, sendo que diversos times estão há décadas tentando. O que não faz com que ele seja bom, não me entenda mal, mas considerando o nível de perfeição que ele alcançou dentro das quadras, era esperado que ele pudesse reproduzir esse talento fora delas também. Mas então, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E se você acha que eu me equivoquei em algum ponto ou que eu deixei de citar alguma coisa, deixe seu comentário abaixo que eu vou adorar lê-lo. Então, eu acho que é isso. Tenha um bom dia.